E aí pessoal, tranquilo? Então, temos aí mais um vídeo. Espero que vocês gostem também desse vídeo. Se inscrevam, assistam até o final, compartilhem, comentem, ajude o nosso canal, apoiem o nosso canal. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Também estão aí todas as nossas redes sociais e também a do professor Olavo de Carvalho. Tem o link do COF, para quem quiser ser aluno do professor Olavo de Carvalho, fazendo seminário de filosofia, onde você vai aprender muito mais do que assistindo vídeos aqui no YouTube. Aqui no nosso canal a gente coloca os vídeos, mesmo para você ter uma ideia do pensamento do nosso professor. E na comunidade a gente coloca o link dos livros do professor Olavo de Carvalho, junto com outros livros lá, sempre com um pensamento conservador. E também sobre o comunismo, que é o nosso grande desafio aí, que é vencer o comunismo aqui no Brasil. Então isso aqui no YouTube é só para você ter uma ideia. Quem quiser se aprofundar mais, tem que se inscrever no Seminário de Filosofia. Apoiem e ajudem o nosso canal, sigam a gente nas redes sociais. Sempre friso isso para a gente crescer muito mais aqui no YouTube, onde a gente é bastante censurado. Tamo junto aí, forte abraço, fique com Deus. Vamos que vamos. Com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu. Né? Então aqui eu vou ler para vocês o negócio que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio. Chama-se Uma Geração de Predadores. Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência dos meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam raiar o sub-humano. Não posso medi-la pela produção literária, que veio rareando até tornar-se praticamente inexistente num país que já teve alguns dos melhores escritores do mundo. Meço-a pelas teses universitárias que me chegam, cada vez mais repletas de solecismos e contrassensos grotescos, pelos comentários de jornal, pelos pronunciamentos das chamadas autoridades e, de modo geral, pelas discussões públicas. Em todo esse material, o que mais salta aos olhos não é o vazio de ideias, não é a estupidez dos raciocínios, não é nem mesmo a miséria da linguagem. É a incapacidade geral de distinguir entre o essencial e o acessório, o decisivo e o irrelevante. Não há problema, não há tema, não há assunto que, uma vez trazido ao palco ou picadeiro, não seja infindavelmente roído pelas beiradas, como se não tivesse um centro, um significado, um sentido em torno do qual articular uma discussão coerente. Cada um que abre a boca quer externar apenas algum sentimento subjetivo, deslocado e extemporâneo, exibir bom mocismo, angariar simpatias ou votos, como se tratasse de uma rodada de apresentações pessoais de um grupo de psicoterapia, e não de uma conversa sensata sobre, digamos, alguma coisa. A coisa, o objeto, o fato, o tema, este coitado fica esquecido num canto como se não existisse e depois de algum tempo cessa mesmo de existir. A impressão que me sobra é de que toda a população legente e escrevente está sofrendo de síndrome de déficit de atenção. Ninguém consegue fixar um objeto na mente por 10 segundos. A imaginação logo sai voando para os lados e tecendo embevecido um rendilhado de frivolidades em torno do nada. Se me perguntarem quais são os problemas essenciais do Brasil, responderei sem a menor dificuldade. Primeiro, a matança de brasileiros, entre 40 e 50 mil por ano. 2. O consumo de drogas, que aumenta mais do que em qualquer país vizinho e que alguns celerados pretendem aumentar mais ainda mediante a liberação do narcotráfico, o maior prêmio que as Farc poderiam receber por décadas de morticínio. Parênteses. Se liberar, a coisa mais simples. A discussão no Brasil em torno da liberação do narcotráfico é travada em termos morais, jurídicos e doutrinais os mais abstratos. Tem o Estado o direito de controlar isso? Né? Qual é a conveniência para a formação das pessoas, etc. E nunca tocam no ponto central. O ponto central é o seguinte, meu filho, uma lei, uma mudança nas leis, né, ela não acontece num cenário abstrato, num cenário de ideias. Acontece dentro de uma circunstância política precisa. E você tem que ver o que ela vai produzir como resultado político imediato e inevitável. O resultado político imediato e inevitável da liberação das drogas é o seguinte. Uma vez liberado, quem poderá controlar o mercado, se não aqueles que já detêm as fontes de produção, a rede de distribuição, a totalidade dos pontos de venda
a administração e a coleta de dinheiro. Quem controla tudo isso vai continuar controlando o mercado. Quem é isso? As Farc. Então, esta liberação das drogas é feita, meu filho. Não é por motivos abstratos de liberdade, etc. Por essas merda que pensam esses liberais, tipo Rodrigo Constantino e outros, sabe, analfabetos, cretinos, tá entendendo? Isso é feito para favorecer as Farc. Se num outro momento for do interesse do movimento revolucionário proibir a distribuição de drogas, eles farão também. Quer dizer, o negócio é apenas transformar as Farc numa entidade, numa empresa multinacional legal e num partido político legalmente constituído e entregar a ela o poder. Então, isto é entregar às Farc o verdadeiro objetivo pelo qual elas lutaram durante 40 ou 50 anos. Porque nenhuma guerrilha se faz para alcançar diretamente a vitória militar. Guerrilha é um instrumento auxiliar da luta política. O objetivo da guerrilha é sempre político. Então, a hora que atingiu o objetivo político, não precisa nem mais guerrilha. Tá certo? Então, esta gente... Aí, seu Fernando Henrique Cardoso, olha para quem tu tá trabalhando, seu filho de uma puta. Será que você não sabe do que eu estou falando? Será que você não sabe que só a Farc vai ganhar com isso? E você fica com essa conversa, né, genérica, abstrata de direitos. Ora, o que é isso, porra? Não tem vergonha na sua cara? Aí vamos lá. Terceiro problema. Absoluta ausência de educação num país cujos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, concorrendo com crianças de nações bem mais pobres. Num país, aliás, onde se aceita como ministro da Educação um sujeito que não aprendeu a soletrar a palavra cabeçalho porque jamais teve cabeça. E onde se entende que a maior urgência do sistema escolar é ensinar às crianças as delícias da sodomia. Sem dúvida, uma solução prática para estudantes e professores, já que o exercício dessa atividade não requer conhecimento de português, de matemática ou de coisa nenhuma, exceto a localização aproximada das partes anatômicas envolvidas. Nem precisa saber dele, porque pode apalpar na hora que você descobre. Né? Isso é tudo o que se requer para a prática desta atividade pedagógica. É por isso que eles querem adotar. Né? Facilita o trabalho para professores e estudantes. Né? 4. A falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior que tem de ser trazida de fora, porque das universidades não vem ninguém alfabetizado. 5. A dívida monstruosa acumulada por um governo criminoso que não se vexa de estrangular as gerações vindouras para conquistar os votos da presente e que ainda é festejado por isso como salvador da economia nacional. 6. A completa impossibilidade da concorrência democrática num quadro onde governo e oposição se aliaram com o auxílio da grande mídia e a omissão cúmplice da classe rica para censurar e proibir qualquer discurso político que defenda os ideais e valores majoritários da população, abomináveis ao paladar da elite. Sei que no Brasil, as coisas em que o povo brasileiro acredita, as coisas que ele preza, as coisas que ele dá valor, as coisas que ele ama, não tem direito à representação política. Todos os partidos políticos só podem representar aquele reduzido círculo de alternativas que é mesmo da elite revolucionária mundial. 7. A debilitação alarmante da soberania nacional, já condenada à morte pela burocracia internacional em ascensão e pelo cerco continental do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquela entidade que até ontem nem mesmo existia. Né? 8. A destruição completa da alta cultura, num estado catastrófico de favelização intelectual, onde a função de respiradouro para a grande circulação de ideias no mundo, que caberia à classe acadêmica como um todo, é exercita praticamente por um único indivíduo, que é este que vos fala. Um último sobrevivente, que em retribuição leva pedradas e cuspidas por todo lado, especialmente dos plagiários e usurpadores que vivem de parasitar o seu trabalho. Essa semana mesmo, quer dizer, é realizações, já são 300 títulos da mais alta importância. 300 títulos, certo? Que é a lista que eu fui passando para eles no curso das aulas que eu dei lá mesmo. Tá certo? Exercendo, portanto, as funções informais de diretor editorial, sem receber, nunca pediam dinheiro, tá certo? Mas o que não pode é o sujeito sair posando como se ele tivesse descoberto tudo isso. O que é isso, pô?
Aí a realização não tem mérito nenhum. O mérito daquilo é integralmente meu. Fui eu que fui pesquisar, estudar e descobri esses 300 títulos, e muito mais, na verdade, tá certo? Que vem atrás aquele molequinho só copiando o título para ver se ganha um dinheirinho em cima, pô. Então, isso é só um dos casos. Não tem o Paulo Giraldelli não lançou lá um negócio chamado História Essencial da Filosofia, quer dizer, um plágio óbvio. Ainda sai falando mal da gente. E são casos e mais casos e mais casos. Então, se me perguntar a causa, quer dizer, eu nesta posição, podia ser qualquer outro. Se você vê no tempo do Otto Maria Carpo, o Otto Maria Carpo abriu, né, a opinião pública brasileira para centenas ou milhares de obras importantes, tá certo? Só que não era só ele que fazia isto. Tinha ele, tinha o Augusto Maier, né? Tinha o Álvaro Lins, tinha o Lívio Xavier, tinha uma pá de jornalistas culturais de altíssimo nível que não se limitavam a ler o suplemento literário do New York Times, tá certo? E repeti-lo. Não, que iam atrás, que iam procurar livros. Às vezes um livro não é conhecido, não é um livro de sucesso, mas é coisa importante. Então, teses universitárias importantíssimas, que são conhecidas do círculo, pequeno círculo acadêmico, a gente tem que ir atrás e divulgar isto, né? Você não pode se... O próprio Otto Maria Carpo conta que quando ele estava saindo da Áustria, né, ele foi lá receber um dinheiro do editor dele, né, e o editor falou: olha, não posso te pagar porque eu estou falido, porque eu editei aqui uns livros de um fulano aí, a Tchecoslováquia, me mandou um livro aí em alemão, eu publiquei, não vendi um puto de um exemplar, olha, então você pode lá pegar quantos exemplares você quiser, ele recebe o seu pagamento em livro. Sabe qual era o livro? Era o Processo do Franz Kafka. Então, você vê que naquela época, por exemplo, um editor ia procurar um cara desconhecido na Tchecoslováquia, leu, falou, pô, isso aqui tem valor, e publicou aquela coisa, né? Agora, no Brasil, os chamados jornalistas culturais, o que eles fazem é apenas copiar a grande mídia americana. É só isso que eles fazem. Eles só conhecem os livros que são comentados no New York Review of Books, no suplemento literário do New York Times, em 2 ou 3 revistas de grande circulação daqui. Isso aí não é jornalismo cultural, meu Deus do céu. Isso aí chama-se passar recibo, né? Mas daí vamos continuar. Se me perguntarem a causa desses 8 vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser, aspas, a parcela mais esclarecida da população. Isso era o slogan que todos os estudantes universitários repetiam. Quer dizer que, embriagados dos ensinamentos de luminárias como o Sr. Florestan Fernandes, Paulo Freire, né, o padre Comblan, essa putada toda do militância internacional, que também é um bando de analfabeto, um bando de ineptos, meu Deus do céu. Então, intoxicado, por isso que os professores chegavam e puxavam o saco dos alunos. Diziam, vocês são a parcela mais esclarecida da população, vocês têm que agir politicamente, vocês têm que mudar o destino do continente. Os idiotas acreditaram nisso e estão aí fazendo. Hoje, essas mentes iluminadas dominam tudo. O sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo, moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emborrecimento geral, debacle do ensino, é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, intoxicados de ideias bestas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, por que as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais e por que, em suma, nenhum problema nesse país tem solução, a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante. E esta não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes do seu vocabulário, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, da sua autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderem o respeito por essa gente,
nada de sério se poderá discutir no Brasil. E note bem, não se trata de lançar a culpa no PT, porque isso aí é uma geração inteira. Uns foram para o PT, outros foram para o PSDB, outros foram para o PMDB. Mas é toda essa gente que foi formada pelas universidades brasileiras na área de filosofia e ciências humanas, nos anos 60, esta gente só tem merda na cabeça e uma presunção sem fim. O Brasil de hoje é criação deles. Esses 50 mil brasileiros que moram por ano, quando é que começou isso, meu? Foi a partir da Constituição de 88. Foi a Nova República. A Nova República inaugurou a matança. Você verá, a ditadura militar até hoje é estigmatizado porque diz que matou, né, 300 guerrilheiros, 300 terroristas. Agora, a Nova República inaugurou a matança geral. São 50 mil brasileiros que moram por ano. E ninguém diz que isso é ruim. Ou pelo menos não associa uma coisa com a outra. Eles fazem leis para travar a ação da polícia, leis para favorecer o banditismo, e ao mesmo tempo fazem campanhas, quer dizer, para confundir e destruir o senso moral da população, de modo que ninguém consiga mais distinguir o certo do errado, tá certo? Não saiba nem que existe certo e errado, tá certo? E vocês acham que isso não tem um impacto? Tudo isso não tem um impacto social, meu Deus do céu, como é possível? Né? Daí ficam procurando, né, causa. Não, é a miséria. Eu digo, mas não são vocês mesmo que dizem que tiraram as pessoas da miséria, porra? Então, o padrão de vida do brasileiro está subindo, ao mesmo tempo a criminalidade também está subindo. Ah, é a falta de educação, a falta de escolaridade. Não, meu filho, a criminalidade cresce junto com a escolaridade. Quando você leva a escola, aí chega o crime também. Mesmo porque a escola é ponto de venda de maconha, pô, maconha, cocaína, etc. Então, inventa essas explicações para quê? Para se esconder atrás delas. A explicação não é nada disso. A explicação é vocês, o Lula, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, né, Zé Dirceu. A explicação é vocês, porra. Vocês fizeram isso, caralho. Então, a história não se faz por uma somatória de curiosas coincidências. A história se faz pela ação humana. E quando você tem milhares de ações convergentes no mesmo sentido, então trata-se de uma ação cultural planejada para provocar a mudança social. E vocês criaram a mudança social. A mudança social é isso aí. É crime, é narcotráfico, é matança, é prostituição infantil. Foram vocês que criaram isso. É absurdo você não entender. Olha, por exemplo, se você quer explicar como foi possível a Segunda Guerra Mundial, como é que você vai fazer isso sem você estudar a história de todos os intelectuais, né, que foram colocando aquelas ideias na cabeça dos alemães desde 100 anos antes, às vezes sem prever o que ia acontecer, tá certo? Então, do mesmo modo, como aconteceu a Revolução Russa, o Gulag, aquele morticínio todo, começa com os intelectuais, meu Deus do céu. Tudo o que vira ação social e política começa dentro da esfera da cultura. Então é lá que você tem que procurar, são esses os verdadeiros agentes da história. São as pessoas que antecipam os movimentos históricos, às vezes num círculo reduzido, que depois vai se ampliando, até chegar no poder. E essa gente, a história desta geração maldita, que saiu da USP e da PUC nos anos 60, é de uma nitidez impressionante. A ligação de causa e efeito é óbvia. Agora, no Brasil não tem mais historiador. Historiador está aí só para repetir propaganda petista, essas bobagens. Então, né, parece aquele verso do Antônio Machado sobre a Espanha, né? Que, como é? Pobre escuálida e beuda nos la pusieron para que não acertara la mano com la herida. Quer dizer, embebedaram a Espanha para que ela não acertasse o dedo na ferida. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.